De volta aqui no canal, gente, para falar de Internacional. O Inter perdeu para a equipe do Palmeiras e o técnico Paulo Pesolano tem um diagnóstico definitivo sobre o momento do Inter, sobre a situação na tabela do Campeonato Brasileiro e a evolução que ele vê no time. Também a gente vai falar nesse conteúdo aqui sobre o real valor que o Internacional investiu na janela de transferências. Um por um os nomes, os valores e o que é a realidade financeira do Internacional para esta temporada. Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações. Se você está inscrito, faz parte da nossa comunidade, dos mais de 23 mil inscritos, muito obrigado a cada um de vocês. E ativa o sininho, vai receber alerta dos vídeos aí no seu celular e vai ficar sabendo as informações antes de todo mundo, assim que o vídeo tá no ar e tem vídeo todos os dias. E se deixar o like, além de dar uma moral aqui pra mim, mostra pro YouTube que o conteúdo vale a pena e o YouTube entrega pra mais gente. E além disso, eu quero que você já vá preparando aí um comentário, né? Vai digitando enquanto vai assistindo o vídeo, porque eu leio todas as mensagens por aqui e respondo na medida do possível. Vamos começar esse vídeo aqui falando sobre a derrota do Inter para a equipe do Palmeiras dentro do estádio Beira-Rio. Eu sempre preciso lembrar que quem acompanha o canal já sabe, mas quem talvez esteja acompanhando pela primeira vez precisa ser avisado. Eu não dou opinião nos vídeos, tá? Esse canal aqui não tem como principal mote o que eu acho ou deixo de achar sobre o Inter, sobre o Grêmio. A minha opinião, ela não tem espaço aqui na maioria, em praticamente todos os vídeos do canal, né? Quando tem, eu faço sempre ali um parêntese e aviso, tá? Então, tudo isso que eu digo aqui é informação, é o que as pessoas do Inter pensam, é o diagnóstico dos personagens do jogo, tá? Eu não entro nessa de ficar dando opinião aqui no canal, nos vídeos informativos. Então, assim, o Pesolano na entrevista coletiva, ele tem um diagnóstico que ele apresenta que ele é muito definitivo. Ele fala em pelo menos 4 vezes na entrevista que o Inter está no caminho certo, que ele fica tranquilo com o fato de que o Inter, é bem verdade, não conseguiu resultados, pontuação até agora no Campeonato Brasileiro, mas o Internacional tem desempenho, palavras do Pesolano. E isso é o que deixa ele mais tranquilo, que se o Inter não tivesse os resultados e não tivesse o desempenho, aí sim. Ele inclusive chegou a dizer, olha, mais pro fim, né, foi na última resposta da entrevista coletiva, ele disse, essa tensão de vocês, e aí ele fala de algumas das perguntas, né, falando sobre zona de rebaixamento, ele fala de um fantasma do ano passado, isso virou a página na visão do Pesolano. E a resposta dele é justamente isso. A torcida tem que comprar o barulho junto. Tem que entender que sim, houve um grande susto no ano passado, mas que ele está promovendo junto com o elenco, junto com a direção, um novo momento do Inter para a temporada de 2026. A derrota para o Palmeiras, ela ficou ruim no ambiente porque o Inter queria ter ganhado o jogo, obviamente, mas o Pesolano e os jogadores ainda disseram que o desempenho ele poderia ter rendido ao Inter algo melhor, né? O Inter perdeu chances, o Inter teve as suas oportunidades dentro do jogo, mas também sofreu com alguns erros. E o Pesolano, inclusive, pontuou algumas coisas, né? Que o Inter, por exemplo, com a zaga jogando mais alto, tem sofrido em alguns jogos, mas que para ele é melhor instituir essa mudança de comportamento da zaga agora do que montar um time mais fechado, mais retrancado num bloco baixo e depois tentar mudar isso com o decorrer da temporada. É a opinião do técnico do Internacional sobre este que foi um dos problemas do Inter durante o jogo contra a equipe do Palmeiras. O Internacional que teve erros pontuais ali, individuais também, né, na verdade, que foram classificados pelo Pesolano como questões pontuais dentro do jogo, né, jogadas de erros pontuais que ele entende que na maior parte do tempo a defesa, por exemplo, o mercado, né, que teve erro ali em 2 dos gols. O mercado, o Félix Torres, o Vitor Gabriel, os demais jogadores, eles têm conseguido jogar com essa linha adiantada na maior parte do tempo, ganhando segunda bola, tendo um bote mais adiantado no adversário. Então, para o técnico Paulo Pesolano, tem pontos a corrigir. Se o resultado tivesse vindo, seria outra coisa, mas tem um desempenho que o deixa empolgado, que o deixa tranquilo. Esse é o verbo, é o adjetivo mais correto, porque foi utilizado inclusive pelo próprio treinador nessa entrevista coletiva, se aplicando aí ao como ele se sente em relação ao momento do Internacional. Bom,
Janela de transferências do Inter. Pode vir zagueiro, o Pesolano inclusive disse isso na entrevista coletiva, né? Mais do que isso. A informação que tenho é que vem um zagueiro a nível de titularidade, um cara para chegar e jogar do lado esquerdo da defesa. Até porque também tem uma preocupação agora com o Vitor Gabriel, né? Problema no adutor da coxa, vai passar por exames ainda na sexta-feira, nos próximos dias, e o Inter vai confirmar ainda qual é a gravidade da lesão que ele teve na perna direita. Mas o Internacional, antes mesmo disso, já tinha traçado um planejamento de fazer a contratação de um zagueiro a nível de titularidade. Mas afinal, qual é o valor que o Internacional gastou até agora na janela de transferências? Eu estou inclusive aqui, ó, olhando para baixo porque eu estou com a minha agenda, que tem anotações, uma agenda, ó, bonitona, lá da DBI, parceira dos Setoristas, o programa que eu faço parte, junto do Jeremias Werneck e do JB Filho, lá no canal do JB. E a gente montou uma lista aqui, nós três, inclusive, com informações apuradas, checadas sobre as negociações do Inter e o que foi investido pelo Inter no mercado de transferências até agora. Preciso pontuar, antes de começar a falar da numeralha, né, de todas as cifras, que a gente não bota nesse cálculo aqui salários dos jogadores, luvas que eventualmente sejam acertadas aí nessas negociações, não inclui cláusulas de opção de compra, de produtividade, porque isso é tudo algo que é mais para frente, né? O que a gente leva em consideração aqui é o valor que é chamado no mercado como o transfer, que é, você vai comprar um item, vai comprar uma luva, tipo essa aqui da DeFi, que é parceira aqui do canal. Você vai lá e paga 300, 400, 500 reais. Não interessa se você vai parcelar, você faz uma compra de 500 reais, de 400 reais, de 300 reais, tá? O que a gente leva em consideração aqui é valores cheios das negociações do Internacional nesta janela de transferências, tá? E a gente vai falar de 6 contratações novas e de uma compra feita pelo Inter, tá? São 6 jogadores contratados: Félix Torres, Alejandro, Villagra, Matheus Bahia, Kaique e Paulinho. E um jogador que já estava no grupo e foi comprado, que é o Carboneiro, tá? E a gente vai um por um desses nomes aqui. Matheus Bahia, que não foi anunciado ainda, até a gravação desse vídeo, mas é jogador do Inter, tá? Rescindiu seu contrato no Bahia para assinar em definitivo com o Internacional. Então, e tem cláusulas ali de produtividade que o Inter pode pagar alguns valores por Bahia, mas o jogador tem que jogar e atingir essas metas. Então, como ele rescinde lá e o Inter não paga nada ao Bahia, aqui é zero nesse cálculo, tá? O Matheus Bahia, nesse caso, não tem custo. Também é por isso que o Internacional fez esse tipo de negociação. O Kaique, que inclusive estreou contra a equipe do Palmeiras, também veio por empréstimo, tem uma opção de compra de 3,5 milhões de dólares, mas o Inter não paga pelo empréstimo, só vai pagar esses 3 milhões lá no fim do ano que vem, se exercer a compra, tá? Então é zero também, porque ele vem por empréstimo, o Inter paga o salário, mas a gente está levando em consideração aqui o valor pago para fichar o jogador, que nesse caso, junto ao Bahia, não teve custo. São mais jogadores emprestados, mais 3 atletas emprestados, tá? Félix Torres, Alejandro e Villagra. O que a gente tem de informação é que esses 3 atletas têm um custo dos empréstimos deles de 1,5 milhão de euros que o Internacional paga, tá? 1,5 milhão de euros. O custo desses 3 jogadores aqui, só o empréstimo. Cada um deles tem uma opção ou obrigação de compra, mas é tudo, ou o Inter escolhe se vai comprar ou se não vai, aqueles que são opção de compra, ou então o jogador tem que bater metas para ser obrigação de compra. Se os 3 se machucarem até o fim do ano e não jogarem mais, o Inter não vai comprar. Então o que a gente tem que calcular é o valor pago pelo empréstimo até agora. Então 1,5 milhão de euros que o Inter investiu nesses 3 empréstimos até agora. E tem jogador livre ainda no mercado, que é o Paulinho. É o mesmo caso do Matheus Bahia. Estava livre, o Inter vai lá, vai botar um valor de luvas, mas é diluído ao longo do contrato, é pago junto com o salário. Então não pagou nada para nenhum clube, zero, é livre no mercado. E por fim, a compra do Carboneiro, tá? Porque ela entra no exercício de 2026, ela já é um negócio feito em 2026 e é um negócio que o Inter faz visando a temporada. É uma contratação de um jogador em definitivo. Se esses jogadores que o Inter contratou por empréstimo agora forem comprados no ano que vem, é o mesmo cálculo, tá? Porque o Inter deixa de contratar um jogador novo no mercado para usar esse dinheiro e comprar o Carboneiro, tá? Então entra assim nessa matemática. E aí o Inter já tinha pago 400 mil dólares
no ano passado pelo empréstimo. O valor total da operação era 4 milhões de dólares, desconta aqueles 400 mil, então o Inter a partir de agora tem que pagar 3 milhões e 600 mil dólares, e é esse valor que vai aqui para essa conta. Então, o Internacional, nessas operações todas, especialmente Félix Torres, Alejandro e Vijaga, os 3 empréstimos, mais a compra do Carboneiro, assegurou na janela, fez a compra, mesmo que parceladas desses negócios, de 27 milhões e 900 mil reais em atletas, tá? Quase 28 mil. Vamos arredondar para 28 mil, para 28 milhões. 28 milhões de reais é o que o Inter investiu nessa janela de transferências. O que mostra muito por que o Inter está contratando jogadores nesse molde. Porque o Inter não tem dinheiro. O Inter está gastando 28 milhões de reais numa janela de transferências. Vai contratar um zagueiro ainda, tá de olho, obviamente, mas é só mais uma contratação. Todas as outras já foram feitas e na ordem de 28 milhões de reais. O Inter tem hoje, basicamente, 50 milhões de reais para contratar. E aí é um outro cálculo, tá? Porque a gente não vai contar o valor inteiro do Carboneiro, porque o Inter não vai pagar todo o valor nessa temporada. Então vamos lá, se o Inter pagar 2 parcelas do Carboneiro nesse ano, parcelas semestrais nesse ano, pagar 2, são essas 2 que vão deduzir lá desses 8 milhões de euros que o Inter tem, os 50 milhões de reais para gastar. Não é todo o valor da compra, porque ano que vem aí renova um outro valor, né? Abre-se um outro orçamento para pagar essas contas e tudo isso é incluído, tá? Mas o Inter tem basicamente 50 milhões de reais para gastar nesse ano com esses valores de transfer que eu mencionei aqui. E o Inter ainda tem uma segunda janela para fazer, né? Então o Inter, ao todo, fez negociações, compras ou empréstimos, mas contratações na ordem de 28 milhões de reais nesse ano. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like, deixa um comentário aqui também sobre todas essas informações, porque a qualquer momento você já sabe, né? A gente tá de volta aqui no canal. Valeu!